Fala galera, um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Galera, um bom dia para todos vocês. Vamos aqui falar do nosso vídeo já pela manhã, do processo de impeachment do Donald J. Trump e como funciona. Quais são as similaridades com os processos no Brasil e as diferenças também. Mas vamos fazer um jogo rápido, de maneira fácil de ser entendida, para que não fique nada aí às escuras para vocês. Vamos começar pelo básico? Então, o básico é o seguinte. Nos Estados Unidos existem dois grandes partidos. Os democratas, que são representados por esse burrinho aqui. Os democratas, eles são representados pelo burrinho porque simplesmente eles são assim, são a esquerda dos Estados Unidos, tá? São os progressistas, são os vitimistas, são os chorõezinhos, são essa porcaria que a esquerda é no mundo inteiro, né? Esse vitimismo, essa choradeira, ai, tudo é golpe, ai, tudo é impossível, ai, o presidente Trump fala uma coisa, assim, 10 mil vezes ampliada, igual acontece no Brasil. Esses são os democratas, esses são a esquerda americana. Eles não têm nada de chique, eles não têm nada de demais, eles foram escravocratas no passado dos Estados Unidos e os republicanos quem fizeram de tudo para liberar os escravos nos Estados Unidos. Então esse daqui é o Partido Democratas. E já esse daqui, do outro lado, é o elefantinho, é o Partido dos Republicanos. E os republicanos, eles são a direita nos Estados Unidos, eles são o pessoal que quer trabalhar pelo país, eles são o pessoal que faz alguma coisa pelo país realmente, que enquanto os outros choram, eles trabalham. Enquanto os outros se vitimizam, eles criam soluções, enquanto os outros ficam aí nessa de tudo é direitos, tudo é assim uma coisa adquirida pelo povo. Os republicanos, eles trabalham em cima ali dos deveres, do laboro, de tudo que tem que ser feito para se ter uma América grande de novo e próspera, igual a América está sendo próspera e assim extremamente bem sucedida nos últimos 4 anos por causa do Partido Republicano e do Donald J. Trump. Então, o que acontece? Quais são as similaridades com o resto do processo de impeachment entre Estados Unidos e Brasil? Depende da Câmara dos Deputados, que lá é chamado de Congress, e do Senado, que lá é chamado de Senate. Por que o impeachment do Trump passou no Congress, na Câmara dos Deputados? Primeiro, porque a presidente da Câmara dos Deputados é a Nancy Pelosi, essa Dilma aqui dos Estados Unidos. A única diferença entre a Nancy Pelosi e a Dilma é que uma fala inglês porque nasceu americana e a outra é brasileira, descendente, não sei lá do que, porque esse nome Rousseff eu sinceramente não lembro do que ela é descendente. De qualquer forma, a única diferença entre a Dilma e a Nancy Pelosi é que uma é americana e fala inglês, porque é a mesma choradeira, é o mesmo vitimismo, é o mesmo tipo de vergonha alheia nos discursos, é o mesmo tipo de choradeira, é o mesmo tipo de falação de porcaria. Então, a presidente da Câmara dos Deputados é a Nancy Pelosi, que é como se fosse a Dilma sendo o presidente da Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Não que Rodrigo Maia seja lá melhor do que Dilma, né, porque também é um centralista podre, imundo e que pega qualquer chance de atacar o presidente Bolsonaro e seu governo para fazê-lo no Twitter, junto também com o Davi Alcobosta, né, o Alcolumbre, lá do Senado. E aí o que acontece? Essa mulher, ela é a presidente da Câmara dos Deputados e a maioria dos congressistas, dos deputados dos Estados Unidos, eles são de esquerda, tá? E eles são assim bizarros, mas tão bizarros quanto
o pessoal de esquerda do Brasil, sabe? É um pessoal que fica de joelhos no hino nacional americano, é um pessoal que algum deputado ou senador ou mesmo o presidente, quando foi fazer uma visita para mostrar os resultados do primeiro ano de governo, segundo ano de governo e terceiro ano de governo também, eles, sabe, saem no meio da sessão, não tem o menor respeito nem pela abertura pública de contas que o presidente estava fazendo. Quando se tem algum ato ecumênico, uma reza, alguma coisa, eles se levantam e saem todos indignados, não pode falar de Deus, falar de família ofende eles, essa mesma coisa. Então, assim, passou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do Donald J. Trump, tá? Passou. Então, aí passou, o que acontece? Eles montam ali um documento entre um colegiado de 7 deputados escolhidos pela Nancy Pelosi, e aí esse colegiado de 7 deputados vai até os senadores, vai até o Senado, the Senate of the United States of America, o Senado dos Estados Unidos da América, e protocolam aquele pedido de impeachment baseado nas acusações que foram aceitas pela Câmara dos Deputados. Então, as similaridades acabaram aqui com o processo de impeachment brasileiro. Qual é a diferença? A diferença é o Brasil, ele já tira do poder esse presidente, tá? Que pode ficar por um tempo afastado até que ocorra o processo final de impeachment. Ocorrendo o processo final de impeachment, na Câmara dos Deputados de volta, depois de ter passado pelo Senado, tudo, aí esse presidente é empichado ou não, igual aconteceu no Brasil com a Dilma. A Dilma ficou afastada. Só que nos Estados Unidos não é assim, tá? Nos Estados Unidos o presidente continua no poder porque em qualquer julgamento ou em país sério, a prerrogativa é que um acusado seja considerado inocente até todos os recursos sejam findados. Ou seja, o Trump é considerado inocente e também para que o país não pare de andar, não pare de trabalhar, os Estados Unidos deixa com que seu presidente, ou seja, o Commander-in-Chief, o chefe de gabinete, né, de todos os Estados Unidos, que é o presidente, ele continue trabalhando pelo país enquanto o processo de impeachment corre normalmente, o que faz com que o país continue prosperando, continue trabalhando, sem nenhum tipo de grande prejuízo, a não ser esse clima chato de impeachment, que sinceramente não está nem tão chato assim, que praticamente já sabemos o resultado desse impeachment nos Estados Unidos. Então, assim, como eu falei para vocês, é protocolado isso lá no Senado por esses deputados, e aí é montado uma comissão julgadora no Senado. E essa comissão julgadora, ela é composta por acusação, por defesa dentro do Senado, e o Senado tem a última palavra, não volta para a Câmara dos Deputados depois, porque a Câmara dos Deputados já votou pelo sim, por causa da Nancy Pelosi e uma maioria de democratas, de esquerdistas. Só que no Senado, toda a Câmara Alta e a grande maioria dos senadores norte-americanos, eles são republicanos. E eles quem dão a cartada final, a palavra final. A hierarquia americana é assim: presidente, Senado, deputados. Não é que os deputados aqui, eles não importem. Eles importam, eles legislam tudo e abriram um processo de impeachment contra o presidente. Só que o Senado, ele vem a equilibrar esse poder, tá? Para os deputados não terem ali uma voz única. Então, acontece que no Senado não vai passar. Não vai passar, porque os próprios republicanos que estão lá, mesmo aqueles que também querem a vaga como presidente e vão disputar essa vaga com o Trump lá nos Estados Unidos,
eles já sinalizaram que não vão dar andamento por várias razões. Primeiro, que a acusação que foi aprovada é extremamente falha, com provas assim, que não provam nada, tá? É um bando de falácia, é um bando de acusação que fica girando em torno de si mesmo e o pior, ela se contradiz entre o começo e o final do documento. Ela mesma se contradiz. O próprio Partido Democrata acabou destruindo a própria acusação deles, mas eles erraram, eles protocolaram e é aquilo que agora está lá, não dá mais para mudar, por mais que eles já tenham tentado até em justiça, a Constituição americana não é quebrada de maneira alguma, tá? Eles seguem o rito constitucional. E se eles erraram e entregaram uma peça de bosta, até porque eles não têm nada contra o presidente Trump mesmo, a não ser uma acusação pífia de tentativa de espionagem e de envolver um presidente de outro país, no caso da Ucrânia, para tentar pegar informações privilegiadas sobre um outro candidato, isso foi uma acusação ridícula. O Trump não faria isso nunca, mas eles protocolaram isso, depois se arrependeram e tentaram voltar atrás. Mas aí, o que eu falo para vocês? Eu falo para vocês assim, que agora o Senado vai votar sobre isso, o Senado ele vai passar isso para todo... por todo um escrutínio público, e aí a acusação e defesa vão falar as suas razões, e no término disso, o que vai acontecer? Tanto o Senado ali, os senadores de esquerda quanto os de direita, vão deliberar a favor e contra o Trump, e aí depois eles vão passar o julgamento final, e vão ou aprovar o impeachment ou rejeitar o impeachment, e aí não tem mais volta. Depois disso, o Trump, ele continua como presidente ou ele é excluído como presidente dos Estados Unidos. E diferente do Brasil, ele não perde os direitos políticos, tá? Ele continua com os direitos políticos dele normalmente, ele só perderia o cargo, ou seja, ele poderia já se reeleger de novo aqui mesmo em 2020. A única coisa que ele perderia é o resto do ano só. Porque praticamente ele já está quase que já votado também nos Estados Unidos, então isso está deixando o pessoal da esquerdinha desesperado. Eles mais nada querem do que atrapalhar um termo brilhante de um presidente polêmico, sim, porque fala muitas coisas na cara, a verdade, mas um grande presidente que fez muito bem para os Estados Unidos e para o mundo. Então é isso, galera. Assim é o processo de impeachment lá nos Estados Unidos, de maneira fácil. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aí embaixo a dúvida de vocês, que eu vou esclarecer o melhor possível. E, galera, é o seguinte, hoje também tem a matéria que vocês votaram, que eu vou falar sobre as cotas, porque elas não funcionam. Esse foi a matéria que venceu, então eu vou falar sobre ela com vocês, tá bom? Agradeço muito a atenção. Se vocês gostarem do vídeo, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de se inscreverem e também de ativar o sininho de notificações. E por hora é isso, galera. Muito obrigado e Elias out!